Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 25 até o verso 30. Diz assim: Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso apresso-me em enviá-lo, para que, quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à obra de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Até aqui. Vamos ver se a gente consegue aí descobrir qual é o assunto, que nós vamos falar hoje. Quem Paulo está elogiando? Epafrodito, E nós sabemos que a igreja de Filipos foi fundada numa das viagens missionárias de Paulo, debaixo de muita luta, E esse registro está lá em Atos, capítulo 16, verso 9, o capítulo 16, aonde Paulo obedece uma visão que ele teve à noite, aonde um homem diz para ele passar a Macedônia, e ele vai para essa região e ali depois funda, esse trabalho lá em Filipos. E nessa passagem, um pouquinho antes, nos versículos que a gente não leu, de 19 até o 24, Paulo está enviando, dizendo que vai enviar Timóteo para que vá até esses irmãos, Então Paulo estava ausente desses irmãos, possivelmente. Sabe-se que Paulo estava preso, não se tem certeza do local, muito provavelmente em Roma, mas pode ser Cesareia, pode ser a própria Filipos, mas ele estava separado dessa comunidade porque estava preso. Então ele diz: olha, vou enviar Timóteo para que vão até vocês e me tragam notícia de como vocês estão. Então aí do 19 a 24 ele está dizendo isso, e ele também está dizendo que vai enviar Epafrodito de volta. Ou seja, Epafrodito saiu da comunidade, foi levar algo para Paulo, algo que supriu as necessidades de Paulo. Nós não sabemos se foi uma provisão material, financeira, como é que foi, mas foi algo que supriu a necessidade de Paulo. E Paulo agora está mandando de volta, porque aqueles irmãos souberam que Epafrodito ficou doente e ficaram muito tristes. E agora, como Epafrodito já estava bem, Paulo queria enviá-lo logo, porque os irmãos vissem, se alegrassem, e Paulo se alegrasse com a alegria deles, de saber que eles ficaram contentes e viram que Epafrodito estava bem. E o nome Epafrodito, que é um nome diferente, significa encantador, amável, simpático, Esse é o significado do nome dele. Mas Paulo está destacando algumas qualidades, está fazendo elogios a respeito de Epafrodito. Dá uma olhadinha novamente no texto e procura destacar aí quais os elogios que Paulo está falando. O que ele está dizendo a respeito de Epafrodito? Que Epafrodito é o quê? Irmão, cooperador, companheiro de luta, mensageiro, auxiliar nas minhas necessidades, não é isso? E no verso 26 diz que ele tem saudade de toda aquela comunidade, então também uma pessoa amorosa, afetuosa, não é isso? Então veja quantas qualidades, E Paulo dá uma orientação a esses irmãos lá no verso 29. O que Paulo diz no verso 29? A igreja de Filipos: recebei, pois, com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Puxa vida,
Olha, recebam Epafrodito com alegria e honrem homens como este. Então é elogio, né? Bastante elogio, né? E também tem o verso 25 e 30, diz o seguinte: será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. E no verso 30 diz que ele quase morreu por amor à obra de Cristo. Ele chegou ao ponto do martírio, ao ponto da morte, arriscando a vida para suprir a ajuda que aqueles irmãos não podiam dar a Paulo. Bom, diante de todos esses elogios e diante daquilo que Paulo está falando, a gente percebe que Epafrodito era um servo o quê? Fiel. Que mais? A irmã Glorinha matou em cima. Zeloso, né? Então o assunto hoje é sobre zelo, sobre dedicação, né? Na nossa vida. O que é zelo? O significado de zelo é uma pessoa que se interessa por algo, demonstra interesse, né? Não apenas se interessa, mas mostra esse interesse, tem afeição por aquilo que ele está interessado, ele é cuidadoso com aquilo que ele tem afeto e tem esse interesse, tem consideração por isso, é dedicado com relação a isso. E tudo isso são sinônimos da palavra zelo, né? E será que ser uma pessoa zelosa, como Paulo está aqui dando tantos significados para o zelo de Epafrodito, dizendo, olha, ele é um irmão, não é um irmão porque simplesmente faz parte da mesma igreja, da mesma placa, mas é um irmão mesmo, companheiro de lutas, não é isso? Cooperador, opera junto com a gente, não é isso? E aí ele começa a descrever esse zelo com muitas outras palavras. Será que esse zelo pertence somente a alguns ou é algo que Deus espera de todos nós? E o que os irmãos acham? De todos nós, né? E o que será que a Bíblia ensina? Em que áreas a gente deve ser zelosa, né? Zeloso, no caso, né? Pessoas zelosas, um discípulo de Jesus zeloso. Primeira coisa, está lá em Lucas 10, 27, não precisa abrir, eu vou lendo os versos e vou comentando aqui, olha. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós vimos domingo que a palavra coração na Bíblia não tem o mesmo significado que na nossa linguagem, no nosso Brasil, porque coração para nós está ligado a afeto, e no hebraico, e tanto no grego, e mesmo na cultura judaica, o coração estava ligado mais à mente com afeto, né? Porque a gente pensa com sentimento também, né? Você começa a pensar em determinada coisa, dependendo do seu pensamento você fica com raiva, dependendo do seu pensamento você tem saudade, dependendo do seu pensamento você ama, não é? Então é um pensamento ligado à afeição, mas muito mais o pensamento do que a afeição. Então amarás o Senhor teu Deus com toda a sua mente e com o seu afeto, e de toda a tua alma, ou seja, de todo o seu ser interior, de toda a sua parte imaterial, porque nós temos o corpo e a alma e o espírito, que aí alguns dividem em três partes, outros não se divide, mas são duas partes da questão do não corpo, né? Da parte não corpórea, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu vigor, de toda a tua habilidade, né? De todo o teu físico,
e de todo o teu entendimento, com todo o seu intelecto, com todo o seu raciocínio. Então veja, o que está sendo dito aqui, que nós precisamos ter zelo no quê? Então, no amor a Deus. E depois ele vem aqui: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma das áreas que a Bíblia ensina que nós devemos ser zelosos é no nosso amor a Deus. Então a gente percebe, lendo o mandamento, que não é simplesmente dizer assim: eu amo a Deus, eu gosto tanto dele, eu tenho um sentimento assim por ele. Puxa, não é uma coisa assim, é muito mais profundo. É um interesse, um cuidado, uma dedicação a Deus. E aí diz: olha, com todo o teu ser, com o teu intelecto, com a tua afeição, com a tua alma, com as tuas forças, com o teu entendimento, com tudo que você é, não é isso? E ser zeloso nesse amor a Deus. E aí a gente percebe que a gente fica devendo um pouco, não é? A gente fica devendo um pouco com relação a esse amor. Aliás, a gente deve muito com relação ao amor. Com relação ao amor ao próximo, com relação ao amor a Deus, com relação ao amor às coisas de Deus, com relação ao amor às nossas coisas, né? E a Bíblia diz assim que a gente deve ser zeloso no nosso amor a Deus, dedicado. E aí a gente pode pensar como é que a gente pode ser dedicado no amor a Deus. E é mais ou menos por aí mesmo. E a gente associa o amor a simplesmente assim, quando eu estou sentindo, né, aquele afeto por Deus. Mas não é uma dedicação, é esse zelo no amor a Deus. Esbanja a palavra aqui. Poderia falar: amarás o Senhor teu Deus, mas daí vem de todo, né? De todo não é em partes, não é fragmento, de todo é por inteiro. Lembra a matemática, nós temos os números inteiros e as frações, não é isso? Não é amar a Deus de forma fracionada, é amar a Deus por inteiro. Por isso que diz de todo, daí diz de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. A gente ama fracionada, de maneira fracionada. Ama um pouco com o coração, um pouquinho com a alma, um pouquinho com as forças, um pouquinho com a razão, mas não de todo. E por que a gente não ama de todo? Porque a gente põe coisas na frente, que é o que a irmã Glorinha falou, né? Então o nosso zelo, uma área que nós devemos ser zelosos é no amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Aliás, amar a Deus e o próximo é a lei de Deus, é a lei de Cristo, é o cerne do Evangelho. Qual é a lei de Cristo? Amar a Deus e amar ao próximo. E esse é o resumo de toda a lei, né? Romanos 12:11, leia para nós aí, algum irmão, e fale para mim, zeloso no que nós devemos ser. Romanos 12:11. Isso, zeloso aonde? No serviço a Deus, no servir a Deus, no zelo, no cuidado, na dedicação. Não seja remisso, não fique com a mão fechada, não dê pouquinho, sede fervorosos, sede quentes. Fervorosos é bem essa ideia, né, da leiteira cheia de água fervendo. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então nós devemos ser zelosos no serviço a Deus. O que é serviço a Deus? É a tudo aquilo que Ele nos confiou. Lembrando que tudo que temos não é nosso. Tudo que temos nós somos o quê? Administradores, mordomos.
Ora, se eu sou um administrador e um mordomo, isso significa que eu não sou. E se eu não sou o dono, isso significa que existe um dono sobre mim, existe um Senhor. Então servir ao Senhor significa a esfera de toda a vida, porque eu não sou dono do meu corpo, eu não sou dono das coisas que Deus me deu, eu não sou dono dos relacionamentos que eu tenho, eu não sou dono das oportunidades que se abriram na minha vida, eu não sou dono. Todas essas coisas me foram dadas, foram concedidas, e eu administro isso de uma maneira zelosa, porque o Senhor é dono. Mas o que a gente faz? Eu sou dono, né? Eu é que sou o dono, né? E o pior, a teologia de hoje tem feito com que, além de eu não me portar como mordomo, me portar como dono, faço de Deus garçom. Senhor, me serve aqui, Senhor, me serve ali, Senhor, traz isso aqui, Senhor, aqui, traz isso para mim na bandeja, não é? Olha como inverte mesmo o negócio, né? Então, sermos zelosos no serviço a Deus, porque a gente pode pensar que o serviço a Deus é só quando vem para a igreja e pega no microfone, toca o piano. Serviço a Deus é a nossa vida. Nós vivemos servindo a Deus. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, a gente precisa lembrar que os filhos, antes de serem meus, é do Senhor. Então eu cuido de maneira zelosa dos meus filhos, que foram dados para que eu cuide deles, porque eles pertencem ao Senhor, né? A igreja do Senhor, a igreja local, seja o pastor, ou seja quem for, nós devemos cuidar de maneira zelosa, porque a igreja pertence ao Senhor, não é o prédio. As pessoas pertencem ao Senhor, mas tem gente que se acha dono da igreja, dono das pessoas. Nós cuidamos de um rebanho que não é nosso. E não é só o pastor que cuida, porque todos nós, Pedro diz, que somos sacerdotes, agora em Cristo. Temos responsabilidades com a vida do irmão, de cuidar dele, de orar por ele, de ajudá-lo, não é isso? Então todos nós. A outra pessoa, ou o nosso próximo, pertence ao Senhor. Por que Deus disse que nós não poderíamos tirar a vida de alguém? Aonde está o princípio de que o homicídio não deve ser praticado? Antes disso, há um princípio maior. Porque o outro foi feito à imagem e semelhança de Deus, e eu não posso tirar essa vida. Antes devo amar e cuidar. Eu fui feito à imagem e semelhança, Lourdinha foi, o irmão Alcides foi, todos nós fomos, quem está na rua também, quem está lá no outro bairro também, no outro país também, todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós não podemos mexer nisso daí. Devemos cuidar, esse é o princípio, né? Então, servir a Deus com a própria vida. Quer ver outro? Olha aqui. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, ser zeloso no que aqui? Eu acho que não deixar Deus no segundo plano. Isso, e para que não deixe Deus no segundo plano, o que eu preciso fazer comigo? Ser zeloso na autonegação. Sabe o que é isso? Ser zeloso na autonegação é nós examinarmos a nossa própria vida e renunciarmos tudo aquilo que não agrada a Deus, ainda que nos agrade. Nós temos coisas em nós que não nos agradam, certo? Você acha que você é perfeito? Você enxerga defeito em você?
Tem coisas que você não gosta em você? Não precisa contar para ninguém, mas tem coisas que você não gosta em você? Muito bem. Mas tem coisas que a gente gosta na gente e que não afeta Deus. Mas tem coisa que a gente gosta na gente que Deus não gosta. É aí que a gente tem que renunciar. Aquilo que estiver batendo com a vontade de Deus, tranquilo. Se eu gosto e Deus também gosta, nenhum problema. Se eu gosto e isso não interfere em nada em Deus, tranquilo. Mas se eu gosto e Deus não gosta, não é Deus que tem que abrir mão, sou eu. Então, essa é uma tarefa difícil para a gente, e que a gente precisa ser zeloso, dedicado em fazer um autoexame e fazer a limpeza. Mas você sabe uma coisa, a gente não gosta de fazer autolimpeza, a gente gosta de limpar os outros, né? A gente gosta de dizer o que o outro precisa mudar. A gente faz uma lista rapidinho do que precisa fazer uma faxina na vida do outro, é ou não é? Mas vai fazer na nossa. Até a mão treme, né? Mas a gente tem que ser zeloso nisso. Olha que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, você sabe o que significa isso? Alguém vir após Jesus, ou seja, Jesus vai na frente e eu o sigo. Portanto, Jesus está falando: quem quiser ser meu discípulo. Vir após mim significa quem quiser ser meu discípulo. Não é isso? A si mesmo se negue, renuncie àquilo que não me agrada. Você não precisa renunciar àquilo que agrada o Senhor. Você não precisa renunciar àquilo que não afeta o Senhor. Você tem que renunciar àquilo que desagrada ao Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, porque esse é um caminho de morte daquilo. Ou seja, não adianta afastar um pouco, tem que matar esse negócio. Tem que crucificar esse negócio. Tem que levar à morte esse negócio, né? E seguir a Jesus. Quer ver outra área da nossa vida que nós precisamos ser zelosos? 1 Tessalonicenses 2,12 diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos. Olha, 3 palavras: nós exortamos vocês, nós consolamos vocês, nós admoestamos vocês. Ele está dizendo: olha, a gente chama atenção, a gente chama vocês para perto, a gente encoraja vocês, a gente consola vocês. Para quê? Para viverdes por modo digno de Deus, ou seja, para viverem de maneira apropriada, como quem pertence a Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então nós devemos ser zelosos no nosso andar de modo digno. Nós conhecemos a Deus, primeiro fomos conhecidos por Deus, conhecemos a Deus, e Deus tem uma maneira certa da gente viver. Andar com Deus tem uma maneira certa, não é de qualquer jeito. Que começa primeiramente e fundamentalmente dentro da gente e não fora. Porque tem gente que acha que andar com Deus é o tipo de roupa que põe. O primeiro movimento é dentro. E porque esse movimento acontece dentro, eu vou saber o que usar do lado de fora. Porque eu posso usar do lado de fora uma coisa muito bonita e a minha língua ser venenosa, e o meu coração ser venenoso, e a minha mente ser um bordel. Pode ou não pode? Então o negócio tem que acontecer dentro, e acontecendo dentro, o lado de fora vai acontecendo naturalmente, porque o bom senso virá, a prudência virá, a sabedoria virá. O problema é que muitas vezes a religião ensina a mudança do lado de fora, e por dentro, como ninguém vê, fica do jeito que está, né? Então a gente fica um porco com um lacinho no pescoço.
A natureza é do porco, embora tenha o lacinho, pode ter portalco, mas continua sendo porco, é ou não é? Então, é a mudança dentro. Então, andar de modo digno exige zelo, exige dedicação. E como é que eu vou me dedicar para andar de maneira digna? Primeiro, conhecendo como é que Deus quer que eu ande, né? Mas ninguém está interessado em conhecer como Deus quer que ande, está interessado em pedir coisas para Deus. Você vê como a gente, eu digo assim de uma maneira geral, estou falando, como a gente vai pelo caminho completamente errado, né? Nós devemos ser zelosos no nosso andar, na nossa conduta. Andar significa conduta, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. A gente não pode dizer que é de Cristo e andar de qualquer jeito, caminhar de qualquer jeito, decidir de qualquer jeito, viver de qualquer jeito. Tem uma maneira certa e a palavra ensina. E o primeiro movimento, não esqueça, é dentro, né? A gente vai procurar aqui sempre mudança do lado de fora. Leia o Evangelho, o Sermão do Monte, o Novo Testamento, Jesus e os discípulos falando sempre de dentro, está falando de iras, está falando de ressentimentos, está falando de amarguras, está falando de transformação, está falando de ser luz, está falando de amor, tudo coisa do lado de dentro, né? E a gente fica preocupado com as coisas do lado de fora, querendo saber como é que pode, qual é o tamanho mesmo do braço da camisa, da manga da camisa. Deixa eu ver se a Bíblia tem. Faça o favor, tem que ver aqui dentro, né? Último, o próprio texto agora diz algumas coisas interessantes. Veja o verso 25. Nós devemos ser zelosos nos nossos relacionamentos. O verso 25 diz, olha, vamos ler numa outra versão, na revista atualizada, quem tem aí, leia, Paulo usa uma palavra por um lado, por outro. Quer ver? O que diz lá? Verso 25. Filipenses 2, né, que a gente está lendo, verso 25. O que diz lá? Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodite, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Isso. Outra versão. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodite, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Isso, essa versão ela é muito legal, porque ela diz assim, por um lado meu companheiro, por outro, olha, por um lado e por outro, mostra que Epafrodito fazia a ponte, certo? Dá para enxergar isso? Por um lado, meu companheiro, por outro, então você vê que Epafrodito era alguém que fazia a ponte do bem. Nos nossos relacionamentos, sermos zelosos nos nossos relacionamentos, sermos pessoas que fazem a ponte para o bem. Por um lado, arruma confusão comigo, por outro, arruma com vocês, né? Essa é a ponte do mal. Mas isso por um lado, meu companheiro, por outro, vosso irmão. Ele faz a ponte do bem. Então, o ser zeloso dos relacionamentos é o pacificador. É a pessoa que faz a ponte do bem, que faz a ponte da harmonia, que faz com que as coisas, se estão quentes e desentendidas de um lado e rancorosas do outro, procura aproximar, procura resolver, procura não dar razão nem para esse nem para aquele, mas estabelecer o que é justo, estabelecer o que é reto, estabelecer o que é bom. Porque é tão fácil a gente tomar partido. É só a gente não ir com a cara de fulano, é só a gente ir mais com a cara de ciclano.
Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós sermos o quê? Verdadeiros, pacificadores, não é? Por um lado, meu companheiro, por outro, vosso irmão. Esse Epafrodito era alguém que fazia essa ponte tão boa, né? 25 ele diz, por um lado, ele é cooperador, companheiro de luta, meu irmão. Ou seja, ser zeloso é ser uma pessoa companheira. Como é que estão os nossos relacionamentos? Aí a gente diz assim, com o João, com o André, com a Maria, puxa vida, tá legal pra caramba. Mas, né? Como é que estão os nossos relacionamentos? Né? Nós temos sido zelosos no nosso relacionamento. O zeloso é se interessar pelo outro. Às vezes a gente quer que o outro venha visitar, que o outro ligue, que o outro tal, e a gente não faz isso. A gente quer que o outro lembre da gente, a gente não lembra do outro. A gente acha que o outro tem que nos ajudar, mas a gente não ajuda ninguém, ou não ajuda. Então, esse companheirismo é estarmos juntos, não é isso? Então, ser zeloso no relacionamento é fazer a ponte para o bem, é nos interessarmos pela vida do outro, sermos companheiros, sermos ajudadores, sermos próximos. Não dá para ser ponte, não dá para ser companheiro se não for próximo. Eu posso ser próximo ainda que geograficamente eu esteja distante, sim ou não? Eu posso ser próximo de alguém mesmo morando em outra cidade? Posso. Porque o que faz a aproximação é o afeto, não é a distância, é o amor, é o interesse. Aí a gente usa os meios que a gente pode, e hoje tem muitos meios que nos aproximam, né? E no verso 30 diz assim que o que aconteceu no verso 30? Falando de Epafrodito. Isso, está dizendo que Epafrodito chegou próximo à morte, ele quase morreu, não sei que circunstância foi, ele quase que entregou a vida dele. Então, o que diz aqui? É que nós devemos ser zelosos em fazer o melhor para o Senhor, porque ele estava fazendo, ele diz, companheiro de luta, companheiro do Evangelho, companheiro da luta pelo Evangelho. Né? E ele chegou a quase ser martirizado, a quase morrer, ou então por alguma situação ele sofreu no físico, na sua saúde, não sei, não explica o que foi, mas explica que ele se doou tanto a ponto de quase perder a vida, não é isso? Então veja-se o esforço para a gente fazer o melhor para o Senhor, o melhor na obra do Senhor. Desassocie obra do Senhor com igreja prédio, pelo amor de Deus. Obra do Senhor você começa a fazer na segunda-feira, quando você abre o olho e levanta, e vai até a outra segunda, né? A religião ensinou que obra do Senhor é coisas que você faz dentro da igreja, não é? Ou quando a igreja monta algum programa, então eu estou fazendo a obra do Senhor. Não, obra do Senhor é no dia a dia. No dia a dia. Aqui, acertadamente, o pastor Adalberto disse, né, uma coisa legal. Aqui é local de celebração, de se juntar, de cultuar a Deus junto. E viver o Evangelho é no dia a dia. É claro que aqui também, porque aqui faz parte do dia a dia. Mas a viver o Evangelho é no dia a dia, desde que eu levanto. A obra do Senhor é essa. Então a gente faz assim, eu fui lá para o meu trabalho, depois eu fui lá, saí do trabalho, eu fui lá na academia, depois da academia voltei, tal, agora terça-feira, terça-feira é dia de fazer a obra do Senhor. Aí quarta não tem nada, quinta não tem nada, sexta-feira tem um encontro lá, é dia de fazer a obra do Senhor. Tá esquisito esse negócio, não tá não?
A obra do Senhor é todo dia. Eu faço a obra do Senhor dirigindo o carro, no trânsito, quando eu vou fazer uma compra, quando eu encontro com alguém, quando eu ouço alguém, quando eu oro por alguém, quando eu ajudo alguém. A todo instante. Eu faço a obra do Senhor dentro da minha casa, faço a obra do Senhor, seja o homem ou a mulher, lavando a roupa, né? Seja que momento for. Então, a religião confinou a obra do Senhor num quadrado. Enquanto o Evangelho diz o seguinte: a gente vive e o reino de Deus vive dentro de nós. E nós fazemos a obra do reino o tempo inteiro. Né? É isso que a nossa cabeça tem que abrir. Porque daí o que acontece? Aí, veja, olha o engano. Aí chega na igreja e fala assim: a igreja não montou nenhuma programação para a gente, por exemplo, entregar folheto. A igreja não montou nenhuma programação para a gente falar na praça. Então agora a igreja é culpada porque eu não tenho oportunidade de fazer a obra do Senhor. Isso que eu faço, eu transfiro a minha responsabilidade para as quatro paredes. Enquanto é o contrário. Veja só, se todos nós vivermos lá fora, todos os dias a obra do Senhor, nós vamos trazer as necessidades aqui para dentro. Olha, tem alguém lá que está precisando de uma visita, vamos lá. Tem alguém lá que está precisando, vamos lá. Olha, hoje eu fui lá tal, e agora está precisando de uma força aqui, vamos lá. É o contrário. Não é quem está aqui esperar que pegue e ele coloque ele fora. Não, é você vivendo lá fora. Se todo mundo viver lá fora, a gente tem trabalho todo dia. Percebe? Mas a religião ensina o inverso. E é por isso que a gente nunca faz. A gente sabe e não sai do papel. Não é assim? É ou não é? Vamos ser honestos. Não é assim? É assim, não é, Rodrigo? Deixa muito a desejar. Muito, mas muito a desejar. E aqui a gente está vendo aqui que a gente precisa ser zeloso no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então eu queria deixar essa mensagem para a gente, que esses elogios a Epafrodito é o seguinte: Epafrodito não era o cara perfeito. Epafrodito foi simplesmente uma pessoa que entendeu o Evangelho e viveu o Evangelho. Só isso. Ele entendeu o que Jesus ensinou, o que Paulo ensinou e viveu isso no dia a dia. Simplesmente isso. Ele não é nenhum super-homem. Ele é uma pessoa como a gente, que nasceu de pai e mãe com defeito, porque não existe ninguém perfeito, só Jesus. Mas ele entendeu uma coisa e viveu isso. Não é? Simples desse jeito. Então a obra é conheceu, aprendeu, obedeceu. Isso aí. Resumindo as palavras, Deus diz para todos nós: vem. E depois ele diz: vai. É isso. Você já veio? Sim. Sim ou não? Sim. Agora você precisa ir. São dois V. Vem e vai. Não é isso? E a gente vai alcançar pessoas. Vem e elas também vão. E alcança o outro. Vem e também vai. É isso aí. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, que nos desafia a sermos zelosos, dedicados, ó Deus, interessados, afetuosos, com a vontade que o Senhor espera para nós, de cada um de nós. Desperta esse fervor, esse zelo dentro do nosso coração, aviva o nosso coração, para nós vivermos o Evangelho em todos os lugares, de forma simples, nos reunirmos juntos para celebrar e anunciarmos o amor do Senhor às pessoas. Também, ó Deus, para que as pessoas enxerguem em nós que nós amamos o Senhor, não porque nós falamos, nem porque falamos palavras bonitas, nem porque se vestimos de um jeito ou de outro, mas porque olham para a nossa vida e vê honestidade, vê sinceridade de quem não está brincando com o nome do Senhor.
Desperta, Senhor, em nosso coração este zelo. Trabalha, Senhor, porque diante da Tua palavra, certamente nós olhamos para áreas da nossa vida que precisam melhorar. Pedimos a Sua ajuda para que a gente possa, Senhor, ser melhor para Ti. Em nome de Jesus. Amém.